A morte de Silvio Santos chocou o Brasil pela importância e relevância que a voz mais famosa do país teve no desenvolvimento da televisão, dos programas de auditório e até mesmo da cultura brasileira. Porém, o maior comunicador da história do país tinha uma relação bem íntima e curiosa com o futebol. Uma delas é que Silvio era sogro de Alexandre Pato, por exemplo. Além disso, o carinho de Silvio pelo Corinthians e pelo Fluminense, os patrocínios que ele fez ao futebol brasileiro, as transmissões históricas, a rivalidade com a Globo e até hits de torcida compostos por Silvio mostram que o vínculo do apresentador mais popular do Brasil com o esporte mais popular do mundo era de fato muito maior do que as pessoas às vezes se dão conta. Neste vídeo vamos falar mais sobre os laços que ligavam Silvio Santos ao futebol, mas antes se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Aproveite e siga a gente nas redes sociais e ouça nosso podcast semanal no Spotify. É só pesquisar por Lambreta News que aparece rapidinho. Recapitulando, como falei há pouco, sim, Alexandre Pato tinha Silvio Santos como sogro. Isso porque o ex-jogador é casado com Rebeca Bravanel desde 2019, um relacionamento que começou em 2018. Mas a relação de Silvio com o futebol vai muito além do casamento da filha com Pato. Ela começa há muito tempo atrás. Antes do SBT, em 1977, a emissora comandada pelo magnata se chamava TV Estúdio Silvio Santos, ou simplesmente TVS. O canal transmitiu o jogo de despedida de Pelé realizado nos Estados Unidos, e uma partida entre Cosmos e Santos. A emissora conseguiu 20 pontos de audiência, algo memorável para a época. Graças a Silvio, pela tela do SBT foram disponibilizadas grandes competições de forma gratuita, como Champions League, Europa League, Conference League, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste. A emissora do empresário também já participou de grandes transmissões envolvendo a seleção brasileira, como a final da Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil conquistou o tetra, além do bronze em Atlanta em 96, e a Copa do Mundo de 98. Foi inclusive um dos canais responsáveis pela popularização da Copa do Brasil no início do século XXI, quando o torneio não tinha nem metade da relevância que possui hoje em dia. Além das transmissões, programas esportivos também fizeram sucesso no canal do Silvio Santos. O grande destaque foi o programa Gol Show, um fenômeno do SBT que misturava duas paixões de Silvio, o programa de auditório e o futebol. O Gol Show foi um dos raros programas esportivos de auditório do Brasil. Uma curiosidade é que o programa foi o primeiro da televisão brasileira a entregar um prêmio de R$1 milhão. A atração estreou em 97 e apostava na interatividade com o público de casa. O programa funcionava como um jogo que simulava cobranças de pênalti. Por telefone, o participante acionava um canhão que disparava a bola por meio de um comando de voz. Era só o participante falar a palavra gol que o canhão disparava a bola. O número recebia em média 1 milhão de chamadas por programa. A cada programa, Silvio convidava um goleiro profissional para tentar defender os chutes do canhão. Atrás da trave, a plateia fazia o papel da torcida e celebrava toda vez que o canhão vencia o goleiro. O jogo dava prêmios por bolas na trave, entre 10 mil e 100 mil reais, e por gols marcados, como um automóvel BMW para o maior goleador da noite. Mas a maior obsessão dos telespectadores era a bola no ângulo, que dava R$1 milhão para quem conseguisse o feito. Em 2019, o Gol Show voltou a ser exibido como quadro do programa Silvio Santos, e em 2020 foi exibido dentro do Pontinhos de Casa, criado pela emissora durante a pandemia com Patrícia Bravanel. Em 2022, a atração voltou ao ar, como quadro do programa do Ratinho, sendo exibido nas noites de terça-feira. Mas uma polêmica estampou literalmente o SBT em uma das maiores rixas televisivas da história do futebol brasileiro. Não tem como falar da relação do esporte com Silvio Santos sem mencionar o curioso caso da final da Copa João Avelange em 2000, torneio que substituiu o Brasileirão daquele ano, devido a um imbróglio jurídico envolvendo Vasco da Gama, Botafogo e Internacional. No dia 30 de dezembro de 2000, Vasco e São Caetano entraram em campo para a segunda partida da final da João Avelange, mas a partida teve que ser interrompida. No decorrer do primeiro tempo, parte do alambrado que sustentava a torcida do Vasco cedeu após um princípio de confusão. Torcedores caíram, outros foram pisoteados, e o jogo foi paralisado. Cerca de 160 espectadores ficaram feridos. Helicópteros e ambulâncias foram mobilizados para o estádio, e os primeiros socorros aconteciam à beira do campo. As imagens preocupavam, mas nenhuma morte foi registrada. Eurico Miranda, que na época era vice-presidente de futebol do clube, queria que a partida continuasse. A Defesa Civil até deu permissão, mas o então governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, ligou para a organização da partida e mandou suspendê-la. Entre várias trocas de farpas entre Eurico Miranda, Garotinho e até mesmo a Rede Globo, a partida foi suspensa. E o STJD determinou que a partida recomeçasse em outra data e no Maracanã. E é nesse momento que Silvio Santos começa a fazer mais sentido nessa história.
Irritado com a cobertura e com as opiniões negativas transmitidas pela Globo no jogo que aconteceu essa confusão toda, Eurico Miranda quis provocar a emissora de alguma forma, e teve uma ideia ousada. O Cruz Maltina entrou em campo com o que seria o novo patrocinador inesperado estampado no uniforme. Simplesmente uma logo enorme do SBT na parte de trás da camisa de cada jogador do Vasco. O problema é que ninguém do SBT, nem mesmo Silvio Santos, foi comunicado que o Cruz Maltino entraria em campo com o símbolo da emissora nas costas. A rede de televisão só foi descobrir no momento da entrada dos times. O uniforme foi usado apenas naquela partida, e o SBT foi pé quente. O Vasco venceu pelo placar de 3-1 e foi tetracampeão brasileiro, o último vencido pela equipe inclusive. Mas o coração de Silvio Santos não era Cruz Maltina, muito pelo contrário. Dois rivais dividiam o carinho do apresentador, Fluminense e Corinthians. Coincidentemente, logo após o dia da sua morte, o tricolor das Laranjeiras enfrentou o Timão em uma partida regada de homenagens. Inclusive, o jogo ganhou um novo nome, Clássico Silvio Santos. Como um bom carioca, nada mais natural do que torcer para um time do Rio de Janeiro. O time de infância de Silvio era o Fluminense. Em uma conversa com o pai de Neymar durante um programa, Silvio compartilhou algumas lembranças dos ídolos da infância e dos jogadores que ele tanto assistia. Falou que lembrava de jogadores como Tim e Hércules, que brilharam no Fluminense durante a década de 30, quando ainda era um menino no Rio de Janeiro. Mas a vida profissional em São Paulo fez se aproximar de uma outra paixão, o Corinthians. Em 1995, Silvio comprou os direitos de transmissão da Copa do Brasil e investiu bastante no futebol para atrair ainda mais o público e publicidade para o SBT. O sucesso foi imediato, e a estratégia deu certo. Pontos e mais pontos de audiência batiam recordes de Ibope para o canal, incomodando os concorrentes. E adivinha quem foi o campeão daquela edição? Justamente o Corinthians. Mas a história do apresentador com o Timão começou bem antes disso. No Carnaval de 1969, uma marchinha, que é muito famosa até hoje, ficou eternizada na voz de Silvio Santos. A música Transplante Corintiano, famosa pelo verso "Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano", fez um sucesso imediato e foi eleita a marchinha campeã do Carnaval daquele ano. A música se tornou frequente nas arquibancadas durante os jogos do Corinthians e um símbolo do clube. Eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Outra manifestação de carinho do dono do baú com o clube do Parque São Jorge foi uma comparação entre algumas emissoras televisivas e os times de São Paulo. Durante um de seus programas aos domingos, em tom de brincadeira, Silvio Santos listou os times das emissoras. Globo tá muito milionária, tá? A Record é palmeirense. A Bandeirantes é São Paulina. O SBT, Corinthians! O afeto foi além das declarações. Silvio fez com que seus produtos estampassem a camisa do Timão em diferentes momentos. A Telecena patrocinou o Corinthians em 2009, ano em que o clube conquistou novamente a Copa do Brasil, e de outubro de 2023 a abril de 2024. O Banco Pan-Americano, que pertencia ao grupo Silvio Santos, também patrocinou o Coringão, entre 2009 e 2010. Além disso, não era rara a presença de jogadores e ex-jogadores do Corinthians no SBT. Um dos momentos mais marcantes foi a participação do craque Neto no programa Porta da Esperança, que tinha como objetivo realizar o sonho da vida do participante. O programa normalmente presenteava os envolvidos com carros, eletrodomésticos e reencontros emocionantes. Mas naquela edição de 1991 foi feito algo diferente. Um menino corintiano tinha o sonho de conhecer Neto, recém-campeão brasileiro pelo Corinthians. Neto era o craque do time no seu primeiro título brasileiro em 90. Dito e feito. Neto entrou no palco do SBT e realizou o sonho do garoto de conhecer seu ídolo. Apesar do carinho, as aparições de Silvio em estádios de futebol eram discretas e não muito frequentes. Nos últimos anos, ele até foi flagrado em um estádio de futebol, mas bem longe de Itaquera ou do Maracanã. O apresentador foi fazer uma média justamente com o genro Alexandre Pato, no estádio do Orlando City em 2022. Pé quente, ele prestigiou o primeiro gol de Pato com a camisa do Orlando City. Silvio estava na presença das filhas e de alguns netos, além da aleatória companhia de MC Lan, que assistiu ao jogo ao lado do apresentador.
A popularidade do comunicador era tanta que, apesar do carinho pelo Fluminense e pelo Corinthians, ele era admirado por todas as torcidas. Há um mês Silvio nos deixou e foi homenageado por quase todos os times das principais divisões do Brasil. Mensagens, posts, minutos de silêncio, aplausos, placas e diversas formas de carinho foram destinadas à memória do maior comunicador da história do país, que faleceu aos 93 anos. E você, sabia dessa relação de Silvio Santos com o futebol? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Até a próxima!